Então nós estamos nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E nós vamos passando aqui versículo a versículo para ir vendo o que a palavra quer nos mostrar. No versículo 3, como nós lemos, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. E aqui nós vemos que Deus, Ele não deu uma parte, Ele não deu o que estava sobrando, mas Ele deu tudo o que nós necessitamos para a vida. Uma coisa importante, irmãos, de nós então entendermos é que você foi criado para a vida. Deus, Ele proveu, Ele deu tudo para você viver. Não para você morrer, mas para você viver. A vida é uma dádiva de Deus. E você foi criado com esse propósito. Eu e você fomos criados para a vida. E tanto fomos criados com esse propósito que Deus, Ele podia ter se desinteressado ou ter nos deixado para seguirmos o caminho de morte, mas não. Ele viu a nossa necessidade. Ele viu que eu e você, nós precisávamos de algo a mais para poder viver. Porque sem esse algo a mais, sem esse tudo, na verdade, que Ele entregou, eu e você, nós não teríamos como viver. Quem aqui gosta de viver? Quem aqui gosta de respirar? Né? Imagina, nós não podemos mais respirar, não podemos mais viver. Deus, Ele proveu. Ele viu que nós estávamos no caminho de morte. Assim diz a palavra, né? Que o salário do pecado é a morte. O pecado habitando nesse mundo, habitando em mim, em você, ele nos leva num destino final que é a morte. E Deus, Ele quer nos tirar desse caminho. Ele quer nos colocar num caminho diferente, que leva à vida. E nós, pecadores, com a dívida que nós temos diante de Deus, nós precisamos então dessa ajuda. E Deus proveu, Ele deu tudo. E não só para viver, a palavra está dizendo aqui para nós vivermos uma vida, e para vivermos a piedade também. E o que é viver piedosamente? O que significa isso, piedade? Ou viver para a piedade? E com outras palavras, simplificando, viver para a piedade é viver com o coração que quer agradar a Deus. Viver piedosamente é querer sempre agradar a Deus. Em todas as fases da nossa vida, sempre estar interessado em viver, em agir, em falar, em tudo que nós fizermos, para que agrade a Deus. Então, uma outra coisa aqui que nós podemos ter essa certeza: nós somos criados para a vida e nós fomos criados para uma vida que agrada a Deus. Amém? Esse é algo definitivo para mim e para a sua vida como cristãos. Não só viver agora, não só respirar, não só buscar estar vivo, mas viver com propósito. Não viver para o nada, não viver para nós mesmos, mas para viver uma vida que é para Deus. Uma vida que vai apontar para Deus, uma vida que vai refletir, os princípios de Deus. E você pode ter essa certeza
que esse é o seu propósito. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Se você existe, o próprio Criador diz, você existe porque você foi feito para viver, e para viver para mim, diz Deus. Esse é o seu objetivo de vida, esse é o nosso objetivo de vida como cristãos. Nós temos um tzir, né? Nós temos um propósito, né? Nós sabemos, isso foi uma palavra até que Deus já, né, falou um pouco ali na terça-feira de oração, e nós sabemos então de onde nós viemos. Quando nós entendemos que nós temos um Criador, nós sabemos de onde nós viemos, quem nos criou. Nós sabemos de onde este mundo veio, este universo veio. Nós sabemos que há um Criador por trás. Não foi uma situação do acaso, uma explosão que foi gerada por, né, assim, foi tudo assim muito do acaso, um acidente. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, nos criou para adorá-lo. E se eu e você fomos criados assim, por um Deus que é bom, e tudo que vem dele é bom, pode ter certeza que você vai encontrar só coisa boa se você viver para adorar a Deus. Amém? Então, viver dentro desse propósito é bom. Viver dentro desse propósito de adorar a Deus é algo que só vai nos trazer benefícios, né? Só vai nos trazer coisas boas no final. Apesar da caminhada ela ser árdua, não ser às vezes do jeito que a gente gostaria aqui na terra, mas existe um galardão, existe uma recompensa nos céus, e essa nem nada pode destruir. Então é algo definitivamente bom. Nós vivemos e vivemos para agradar a Deus. E então nós, confiando nisso, sabendo disso, que nós somos feitos por esse propósito, nós podemos ter uma outra certeza, de que nós temos a total capacidade para viver e viver para Deus. Amém? Ah, pastor, ok, eu fui feito para viver e viver para Deus, mas eu não vou conseguir. Sim, você em Jesus, você vai conseguir. Nós acabamos de ler aqui que Deus, em seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, é uma afirmação que nós podemos fazer, nós podemos ter essa convicção. Nós em Jesus, pelo poder que, né, Ele nos deu tudo, nós podemos sim viver para Ele. E nós sabemos então que nós vamos aqui decorrendo aqui essa palavra, que este poder de Deus que nos deu tudo que necessitamos, vem dizer que ali no versículo 4, né? Desculpa, ainda no versículo 3, né? Para que possamos viver para a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Então, por meio do conhecimento daquele que nos chamou. E aqui quem está escrevendo essa carta é Pedro, o apóstolo Pedro. Ele está escrevendo, né, da sua experiência de fé. O apóstolo Pedro, que quando foi perguntado por Jesus, quem é que dizem quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, ele está então aqui sabendo em quem ele cria, esse conhecimento, né? Aqui está dizendo, esse conhecimento daquele que nos chamou, não é um conhecimento formal, um conhecimento teórico, mas é um conhecimento
que ele vivenciou, que ele experimentou. Amém, irmãos? E tudo bem, nós podemos dizer, Pedro, ele viu, foi uma testemunha ocular, então por isso ele, pode ter conhecido de maneira assim mais palpável, mas nós sabemos que a fé, ela não tem algo relacionado necessariamente, na verdade não tem algo relacionado com esse conseguir pegar, conseguir, sentir de uma forma assim. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé, esta fé revelada aqui também, essa declaração de fé de Pedro, que eu citei agora há pouco, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, foi um agir do Espírito Santo na vida dele. A palavra também diz, felizes aqueles que creem sem ver. O agir do Espírito Santo, porque muitas pessoas viram ali Jesus, viram os seus milagres, ouviram as suas palavras, os seus ensinamentos e continuaram não crendo. Então a fé, ela pode acontecer de uma forma hoje ainda. Nós somos o oposto de Abraão, o pai da fé ali. Nós estamos, na verdade, do outro lado, da história. Abraão cria que Deus enviaria por meio da sua descendência o Salvador. E nós cremos aqui depois da história, depois de Cristo, nós cremos que Deus já enviou o Salvador. Nós cremos que Jesus veio e Ele é o Salvador. Então, este conhecimento, ele vai muito mais além do que algo informativo. Ele é uma experiência, ele é uma certeza do coração, irmãos. Amém? E por esse meio, por essa certeza do nosso coração, desse conhecimento em Jesus, isso nos dá esse combustível para que nós sejamos pessoas que vivam para a glória de Deus. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, é um entendimento de quem Jesus é para nós, do que Ele fez por nós. E isso não pode deixar, quando nós entendemos realmente quem Jesus é, o que Ele fez, isso não pode deixar o nosso coração da mesma maneira. Em Jesus, por exemplo, nós recebemos compaixão. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos misericórdia, nós vemos graça. Por quê? Porque primeiro, essa compaixão, Deus olhou para nós, a nossa condição, e sentiu o sofrimento. Enviou o seu Filho Jesus, Ele teve misericórdia de nós, Ele não só sentiu o nosso sofrimento, ouviu que nós estávamos numa condição de pecadores e não poderíamos viver, não poderíamos continuar vivendo, mas Ele teve misericórdia e se moveu, Ele agiu para que nós pudéssemos receber ajuda, e por isso Ele deu tudo. A palavra vem dizer que Ele deu o seu único Filho. Então Ele deu tudo o que Ele tinha. Era a única coisa que Ele tinha de mais precioso, de mais valioso, era o seu único Filho, Jesus. E Ele deu, Ele entregou Jesus. Então, a misericórdia se moveu em nossa direção, e de graça, porque nós não precisamos pagar nada. Jesus já pagou todo o preço. Então, quando nós olhamos para Jesus,
e entendemos isso, que nós somos pecadores, mas Deus teve compaixão de nós, conhece a nossa dor e o nosso sofrimento e enviou tudo o que Ele tinha, enviou o seu único Filho para nos dar salvação, e somente por isso nós somos salvos e podemos viver eternamente. E nós não precisamos mais pagar, não somos obrigados a dar dízimos para ser salvo, não somos obrigados a fazer algo, boas ações para ser salvo, nós não precisamos fazer mais nada para alcançar o favor de Deus, e nem conseguiríamos fazer isso, senão somente pela fé, saber e crer que Jesus é aquele que nos dá salvação, somente por Ele. Amém? E isso, aqui na palavra, dizendo, então, por meio desta fé, né, deste conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né, dessa maneira, no versículo 4, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então aqui, mais uma vez, aqui dizendo, Deus cumpriu as suas promessas de que enviaria o Messias. No Antigo Testamento, os profetas profetizavam a respeito do Salvador. Deus enviou, e por meio disso, né, para que, continuando aqui nesse versículo, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então, por meio disso, nós podemos nos tornar santos, ou podemos nos querer assim agir com o caráter de Deus, mesmo com as nossas limitações. Para que vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, tendo, escapado do pecado que há no mundo, das falsas doutrinas ou das práticas más do homem, causado, pelos maus desejos. Este poder que habita em nós, através da fé em Jesus Cristo, Ele é suficiente para nos transformar, para nos salvar. Irmãos, se você está esperando algo a mais do que o Evangelho, é caminho de enganação, é caminho de perdição. O Evangelho, ele é o poder de Deus para te salvar. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para te transformar e me transformar. O apóstolo Pedro está escrevendo isso com essa certeza, em quem ele crê, em que Deus ele crê, em que Deus ele conhece, no Jesus que ele seguiu, nas palavras que ele ouviu de Cristo. Ele coloca todas as suas fichas, ele deposita tudo que ele tem, E aí nós conhecemos um pouco da biografia de Pedro, que quando Jesus o chamou para seguir, lançou tudo para trás, deixou ali seus instrumentos de trabalho e foi seguir a Jesus. E no versículo 5 agora está dizendo aqui, para nós, então, sabendo disso, com isso em mente, de que nós temos tudo o que necessitamos para viver uma vida para Deus, uma vida que agrada a Deus,
Por essa razão de que vocês foram chamados agora para viver uma vida que glorifica a Deus, empenhem-se para acrescentar, e aí ele dá uma lista aqui de coisas, né? Para acrescentar a sua fé. E aqui nessa passagem não é necessariamente importante a ordem dos elementos aqui, mas o que cada uma dessas coisas significam para a nossa vida. E aqui, nesse momento aqui, eu gostaria de dar para cada um dos irmãos, ou tentar passar aqui, através dessa palavra, uma receita para os irmãos. Então eu trouxe uma panela, ok? Para a gente encher essa panela. Que na verdade essa panela aqui é a base, né? Para a gente, se a gente quiser cozinhar alguma coisa, a gente precisa ou de uma panela, ou de uma frigideira, né? Ou de alguma coisa, né, Marina? Você que gosta de cozinhar também. Eu não sou muito com cozinha não, mas essa receita aqui eu acho que eu consigo passar para vocês. Que é a receita da palavra de Deus aqui, que vamos supor que, né, a fé que Pedro tinha, sendo a base para a sua vida, para viver e viver uma vida para Deus, né? Possa ser essa panela então, é a base, né? Sem ela nós não conseguimos lançar ali os ingredientes. Então, ele vem dizer então para nós nos empenharmos a fazer essa receita. Para nós, então, para vivermos uma vida que agrada a Deus, longe do pecado, que nós possamos então pegar esses ingredientes e adicionar a nossa fé. A palavra vai dizer também que uma fé sem obras é morta. Então, uma receita sem ingredientes não vai ter comida no final, não é verdade? Nós precisamos do conteúdo, nós precisamos daquilo que vai trazer a luz, né? A palavra de Deus diz também para que a nossa obra possa estar sendo vista, possa estar sendo contemplada, possa estar sendo assim, no sentido de que as pessoas possam ver o amor que há, por exemplo, né, entre os irmãos, na igreja, e assim veriam a presença de Deus, a existência de Deus. E aí nós podemos então acrescentar aqui alguns ingredientes, né? Eu não consegui escrever aqui, mas vamos supor então que nós temos aqui um ingrediente, este aqui é a virtude, ok? Amém? Então quem quer adicionar aqui um ingrediente, a virtude, na panela, pode vir aqui, Marina. Então temos um ingrediente aqui, podemos colocar na nossa receita, na verdade receita de Deus, né? Para nós, pode vir, pode colocar aqui, vamos começar aqui a fazer. Em nossa fé, então, nós devemos acrescentar virtude. E virtude também pode significar essa bondade, de querer ser, por exemplo, no seu caráter, no seu relacionamento, enfim, como pai, como mãe, como marido, esposa, enfim, como um cidadão, como um bom empregado, como alguém que é virtuoso, que quer fazer o bem, que quer entregar as coisas bem feitas e quer fazer uma diferença boa nessa sociedade. Então a palavra também vem dizer para nós acrescentarmos isso à fé. E para nós nos empenharmos a sermos assim bons cidadãos. E também aqui vem dizer então que nós devemos acrescentar a virtude, o conhecimento, né? Então temos aqui mais um ingrediente, o conhecimento, né? Quem gostaria de acrescentar aqui mais essa? Conhecimento que pode nos dar o discernimento do que é a vontade de Deus. Não é o conhecimento, né, de nós sabermos a Bíblia de cor, ou onde fica cada passagem, ou saber onde fica cada livro, mas
qual é a vontade de Deus e discernir isso para a minha vida, fugir daquilo que não agrada a Deus, de fazer a vontade de Deus e sabendo disso, procurar viver conforme ela, conforme essa vontade. E isso exige esforço de nós também. Quantas vezes nós já não ouvimos tantas palavras e nós, no final, eu mesmo me coloco, porque eu também ouço pregações, leio algumas coisas a respeito da palavra de Deus e, poxa, eu falo, nossa, que coisa boa, que palavra boa, que bênção, me abençoou tanto. Mas se eu e você não colocarmos em prática esse discernimento que nós tivemos da palavra de Deus, isso não vai ser acrescentado à receita. E para nós irmos ganhando corpo nessa massa, a palavra vem dizer para nós irmos acrescentando também o domínio próprio. Então nós temos aqui mais um ingrediente que é o domínio próprio. Selma, está mais perto aqui também. O domínio próprio. É um domínio que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos, o nosso pensar, o nosso agir, com o nosso corpo, É um domínio nosso, Envolve tudo, envolve todo o seu corpo e também ligado, muitas vezes, na palavra de Deus, como a área sexual. Se você é casado, é ser, então, fiel, ter domínio próprio sobre aquilo que você vê, aquilo que você pensa. Se você não é casado, se guardar para o casamento. Então, é um empenho, de você então colocar isso como uma obra que vem pela fé em Jesus. Vamos nos lembrar, todas essas coisas aqui que estamos acrescentando, vem dessa fé em Jesus Cristo. Amém? Nós que somos seguidores de Cristo, que temos a fé que Ele é o Salvador, a verdade, o caminho, a vida. Essas coisas são verdades a respeito da minha e da sua fé. Então, tudo isso que está sendo aqui acrescentado é por causa disso, amém? É para que possamos viver para a vontade de Deus, glorificar o nome de Deus com as nossas vidas. Então, aqui também mais um ingrediente: perseverança. Mazira? Isso, já. Grava o que você pegou. Talvez. Ou todos, Não tem nada pessoal, para ninguém aqui. Tá bom, irmãos? Por favor, aí. Na verdade, a palavra de Deus é inteira para cada um de nós. É assim que você deve receber a palavra de Deus. Não é para o meu vizinho. Aquilo ali é aquele. Que pena que aquela pessoa não veio hoje. Agora tem gravação, Então manda para ela o link. Não, vamos sempre. Isso faz parte, irmãos, de um coração maduro. Amém? De um cristão maduro. Receba essa palavra. Tudo que você escutar da palavra de Deus, seja aqui nesse púlpito,
sejam outros lugares que pregam a palavra de Deus, isso é importante também, mas que você receba isso para a sua própria vida, né? Cada um tem a sua panela, amém? Hoje nós estamos ajudando aqui a colocar os ingredientes, mas aqui ó, você vai colocando no seu próprio coração. É interessante isso, né? Se esforçar também, porque às vezes nós, Senhor, me dê forças, né? Claro, nós precisamos de capacitação do Espírito Santo. Precisamos orar para que Ele nos dê ânimo, sim, orar para que, né, a gente consiga fazer as coisas. Sem Deus nós não conseguimos, não é verdade? Mas a palavra também diz para nós nos esforçarmos. Então, é um equilíbrio que a palavra de Deus sempre quer nos trazer, amém? O Espírito Santo é chamado de ajudador, de consolador. O Paracletos é aquele que, isso é um exemplo muito legal, que é como aquele ajudante que vai te ajudar a carregar uma mesa, você numa ponta e ele numa outra, amém? Você não estará carregando a mesa sozinho, mas você também precisa estar fazendo aqui a sua parte. Assim também a nossa vida com Deus, nós precisamos nos esforçar para que esses ingredientes possam estar enchendo o nosso coração. E isso nós podemos em Deus. E nós vamos ver no final também, porque aqui mais outro ingrediente, então a perseverança, né, que a Mazira trouxe, essa perseverança de não desistir, né, de ter paciência, mesmo nas dificuldades, perseverar. Ai, mas essa doença, essa condição que eu estou, essa doença não vai embora, Deus me deixou, Deus não me ama mais, né? Isso vai gerando em nós uma falta de, eu quero sair logo dessa condição para eu poder fazer as coisas que eu preciso, e aí nosso coração vai ficando impaciente, ou até se afastando um pouco de Deus, ou seja uma provação também financeira, ou seja uma dificuldade que nós encontramos aí fora, porque as pessoas sabem que nós somos cristãos, então elas nos tratam de uma forma diferente, nós somos rejeitados ou recebemos perseguição. São coisas que talvez podem ir gerando no nosso coração essa falta de perseverança, essa falta de querer continuar, porque está tudo tão difícil, eu não quero mais. E a palavra vem dizer, irmãos, esforcem-se para perseverar. Acrescentem isso à fé de vocês. Essa obra de perseverar faz parte daquilo que vocês acreditam. Jesus, ele não deixou a cruz para o lado e falou, não, eu não vou obedecer o Pai, eu não vou morrer por eles, eu não vou, isso tudo é muito difícil, isso tudo é muito doloroso. Jesus foi até o final. Jesus, ele carregou a sua cruz, foi crucificado, ele morreu. Ele deu a sua vida, ele perseverou. E a próxima é piedade. Então, já que você comentou, mais um ingrediente para a nossa panela aqui, para a nossa fé. A piedade. E aqui ele vai trazer mais uma vez esta palavra que ele iniciou, né? Essa passagem aí que nós lemos, que Deus nos criou para essa vida, para a vida e para a piedade. E mais uma vez ele coloca, então, acrescentem isso à fé de vocês, esse coração de querer agradar a Deus. E aqui, irmãos, é algo maravilhoso, porque Deus não veio chamar nenhum de nós para sermos perfeitos. Deus veio nos chamar para sermos pessoas que se empenham, que querem fazer o possível para que Ele seja exaltado. E um coração assim agrada a Ele, né? Nossa, quando nossos filhos, né, fazem algo para nos alegrar, assim, ou para, né, algo que nós pedimos, né? A gente pediu algo para eles e eles fizeram. E eles assim não fizeram por birra, né? Fizeram assim
né, bem legal, bem bonitinho, né, e depois saíram ainda felizes, né, e quanto mais, né, imagina Deus, o nosso Pai, olhando para cada um de nós como seus filhos que obedecem pelo simples fato desse amor, de querer agradar a Ele. Essa é a nossa satisfação, né, de querer agradar a Ele. Nós encontramos o nosso propósito. E querer agradar a Deus, né, envolve também essa fraternidade, no versículo 7, né? Então, para nós nos empenharmos para acrescentar a piedade, a fraternidade. Então, vamos lá. Opa, vamos acrescentar aqui. Jonas, pode ser? Então, a fraternidade. Fraternidade é esse amor, né, essa irmandade entre os cristãos, né? Quando nós nos trombamos por aí ou vamos na igreja, né, em outro lugar e, né, compartilhamos essa mesma fé, nós fomos chamados a ter essa irmandade, esse amor um pelo outro. E Jesus, eu me lembro quando estavam os seus próprios irmãos o chamando, a sua mãe indo atrás dele, e os outros vieram, né, Jesus estava naquela casa pregando ali, e os outros vieram, olha, sua mãe e os seus irmãos estão vindo atrás de você, estão te procurando, e Jesus diz, minha mãe e meus irmãos, né, estão aqui, né, a minha família. Claro, nós temos a nossa família biológica, irmãos, nós temos a nossa família, né, os nossos filhos biológicos, nossos pais, enfim, nossa família, mas de nós termos essa consciência de que a pessoa que está aqui do seu lado hoje sentada é o seu irmão na fé. E a palavra de Deus está dizendo que nós cultivemos essa fraternidade, que nos esforcemos para isso também, porque andar em unidade realmente não é fácil, e dentro da igreja também não, mas a palavra de Deus está nos encorajando aqui a colocar isso nesta receita. E no final, né, ele diz, acrescente então a fraternidade, o amor. E o amor é aquilo, né, então aqui o último, vamos dizer assim, na verdade não é nenhum ingrediente, o amor é a tampa dessa panela, vamos dizer. A tampa que mantém tudo unido, tudo junto. Essa coisa assim que não pode faltar, né, para manter tudo ali juntinho. Não sei se está sendo uma boa, mas para que vocês guardem isso, né? Para que vocês mantenham isso, de que a fé deve produzir esses ingredientes no coração de vocês. E o que vai manter isso no final, né? Tudo aqui, para que essa receita cresça, né? A massa do bolo, você não pode abrir a porta do forno para crescer, né? Você tem que botar a tampa na panela, às vezes também para manter ali a temperatura. O amor, ele faz isso, ele mantém ali os ingredientes para que a receita dê certo no final. Se faltar amor, na verdade, né, pode ter qualquer tipo de dons, pode ter você pode falar em línguas, né? Lembra lá os coríntios? Você pode, né, fazer tanta coisa assim de bom, mas se faltar o amor, vai faltar tudo, vai ser tudo em vão. Então tudo isso provém da fé e se firma no amor. E o amor, irmãos, ele vem de Cristo. Este amor é um amor perfeito. Esse amor é um amor que ele não acaba, ele é eterno. E aí, Pedro vai nos dar mais um puxão de orelha. A palavra de Deus vai nos puxar mais uma vez a orelha nesses próximos versículos aqui, que é no versículo 8 e 9, dizendo: então,
por quê? Né? Se essas qualidades existirem, estiverem crescendo na vida de vocês, então se a receita ali, né, tiver ali crescendo, né, se esse bolo, se essa massa estiver crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que não se nós possuíssemos essas virtudes ou não, né, se nós somos cristãos, se nós somos cristãos, elas devem estar crescendo, em nós, né? É um puxão de orelha aqui, ó. Se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em vocês, né, é sinal de que vocês estão eficazes, produtivos no conhecimento de Jesus. Ou seja, se vocês têm isso em vocês, é porque vocês são cristãos de verdade. É porque a fé de vocês é viva. Então a questão não é, irmãos, se nós vamos ter esses ingredientes ou não no final. É se esses ingredientes estão crescendo na sua vida. Você tem, eu tenho acesso a todo, né, a tudo o que eu preciso, o que você precisa. Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, então, para viver uma vida que agrada a Deus, com essas virtudes. E aí, irmãos, esse é também uma pergunta para nós hoje. É se você hoje está chegando mais perto dessa, né, receita aqui, se ela está crescendo no seu coração ou se você está se afastando, né? Porque aqui ele vai dizer também no versículo 9: todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O nosso pecado foi lavado, foi purificado pelo sangue de Jesus, foi obra de Cristo, foi o agir dele. Nós cremos e nós nos lembramos. E o que quer dizer que nós nos lembramos, que nós não esquecemos disso? É a nossa vida. O meu amor está crescendo, meu domínio próprio está crescendo, o conhecimento de Deus está crescendo, discernimento do que é a vontade dele está crescendo ou não, a perseverança. Eu estou amadurecendo no meu caminhar com Cristo. Por exemplo, como é que eu posso saber se eu estou crescendo em alguma área, né? Pense no irmão que está aqui, talvez hoje eu não esteja, ou pense quando você conheceu ele. Amém? Você conheceu essa pessoa, esse irmão, na fé. E aí, dependendo da pessoa que você está pensando, pode ser alguém que você conhece agora há alguns meses ou anos, enfim. De quando você conheceu esta pessoa para o dia de hoje, o seu amor cresceu ou diminuiu por ela? Essa fraternidade, por exemplo, essa irmandade. Então, é aquele sinalzinho que às vezes vem no peru, aquele pininho que sobe, né? Como é que está o seu relacionamento com Deus na sua caminhada? O seu amor à palavra de Deus tem crescido?
ou tem se afastado, tem diminuído. A palavra vem dizer para nós buscarmos maturidade, porque isso não é opcional para a nossa vida como cristão. Porque nós sabemos em quem cremos, né? Temos esse conhecimento, assim como o apóstolo Pedro também tinha. Nós devemos nos empenhar para que as virtudes cresçam em nosso coração, amém? E no versículo 10, dizendo: portanto, irmãos, empenhem-se, ele repete, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Como eu já disse no início, você foi chamado para viver, e você foi chamado para viver para Deus, você foi chamado para seguir a Cristo, para carregar a sua cruz, e imitar a Jesus, e agradar a Ele, porque você o ama. E a palavra diz a você: empenhe-se para que isso aconteça. Se for necessário pedir perdão, liberar perdão. Se for necessário uma conversa, um abraço, uma oração, ou se reconciliar com Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Pedir perdão diante de Deus, reconhecer o seu erro, o seu pecado diante de Deus, e dizer: Senhor, me perdoa, e me afasta, e me ajuda, Senhor. E eu quero, Senhor, ser liberto. Ele está prestes, Ele está sempre à disposição, irmãos, a te ajudar, a te receber. E no versículo 11, né? Então, para consolidar, ainda no versículo 10, consolidar o chamado, a eleição de vocês, né? Esse chamado, para então que ainda seja ainda mais consolidado, ainda mais visto, que vocês são chamados para servir a Deus, para viver para Deus. Ajam dessa forma, façam essa receita, né, no coração de vocês, lancem, se esforcem para que isso esteja presente no coração de vocês. E assim, no versículo 11, e assim a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. A entrada na bênção da vida eterna. Nós esperamos por esse dia, e isso é algo que tem crescido em meu coração. Eu não tenho explicação, mas eu agradeço muito a Deus que isso tem crescido no meu coração, de que Jesus vai voltar. Essa gratidão, Senhor, e até tenho pedido há alguns dias que Ele volte logo, não porque, né, minha vida, né, tá dando tudo errado, pelo contrário, né, sou muito abençoado, uma família abençoada, uma vida abençoada, mas esse desejo no coração de Jesus volte, né? Maranata, né? Jesus, nós estamos esperando pela sua volta, de ver a sua glória, de estar na tua presença por completo, por inteiro. Irmãos, isso é algo tão maravilhoso, esse sentimento, essa sensação de querer estar perto, ou de ter saudade. Eu nunca, né, estive assim face a face com Deus, mas é um sentimento de saudade, poderia dizer. Que esse sentimento possa encher o seu coração, que você que tenha esse anseio. Os cristãos ali desta igreja primitiva, eles estavam assim neste amor, né, de que Jesus logo iria voltar, e para eles nada mais importava, era viver para Deus, e tudo que eles faziam
era para que a palavra de Deus fosse expandida. Que o nosso coração possa estar vivendo assim, buscando, se esforçando para agradar a Deus, porque ama a Deus, porque quer estar com Ele, amém? Não porque é uma obrigação ou porque eu quero fazer tudo certinho, somente ticar aqui as minhas responsabilidades, não. Eu faço isso porque eu encontro satisfação nisso, eu encontro alegria nisso, de amar o meu irmão, de perdoar o meu irmão, ou de sair de uma vida de pecado. Não é, né, algo chato, né? O mundano, né? O ímpio acha chato ter que deixar o mundo para viver para Deus. E nós já entendemos que é muito bom viver para Deus. E não faz mais sentido entrar em locais com pessoas vivendo para o mundo, fazendo festas para o mundo, se deixando tomar pelos desejos carnais, pelos desejos desse mundo, enfim. No ambiente de trabalho é muita conversa, né, que nós temos ali de pessoas que não conhecem a Deus, que querem fazer um convite ou querem nos levar para um caminho de perdição. Se o seu sentimento ainda é aquele, ai, como eu gostaria de fazer o que ele está fazendo, mas eu não posso, você ainda não entendeu quem é Deus na sua vida e o que Ele fez por você. Porque se você entendeu o que Ele é para você e o que Ele fez por você e que Ele te ama, vai ser muito prazeroso viver para Ele e você vai conseguir deixar tudo para trás, todas as coisas desse mundo para trás que não agradam a Deus. Amém, irmãos? Vamos então orar agradecendo por essa palavra e pedir para Deus aqui também ou perdão ou aquilo que você tem no seu coração depois de ter ouvido esta palavra, o que o Espírito Santo está querendo agir e fazer no seu coração. Leve isso agora diante de Deus, na sua oração pessoal com Ele. Você pode estar fazendo isso agora de maneira silenciosa, ou você pode clamar, o importante é que você esteja levando isso diante de Deus, agora tudo isso que você escutou, a palavra dEle, e se derramando a Ele aqui neste momento. E nós podemos, até neste louvor que nós cantamos no início, se você quiser declarar isso a Ele mais uma vez, dizendo: Senhor, eu me derramo diante da Tua presença, eu preciso de Ti, eu Te amo, Senhor. Faz, Senhor, cair as barreiras do pecado, Senhor, na minha vida. Faz cair, Senhor, as barreiras da angústia, da amargura. Faz, Senhor, cair a barreira, Senhor, que há no meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração, Senhor. Se você quiser, faça isso agora, a sua oração. Diante de Deus, não é diante de mim aqui, é diante de Deus. Aquele que já entregou tudo para te salvar, aquele que já entregou tudo para que você pudesse hoje estar aqui na presença dEle, falando com Ele, pedindo a Ele, e Ele está te ouvindo, e Ele está vendo o clamor do seu coração, e Ele está aqui querendo agir e te encher com
com o seu Espírito. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que sempre nos dá, Senhor, um rumo de vida, nos dá sempre um objetivo, Senhor. Nós não estamos, Senhor, perdidos na Tua palavra, nós encontramos, Senhor, o caminho, a verdade, Senhor, e a vida. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, por ter morrido em nosso lugar. Obrigado por ter derramado o Teu sangue precioso. Era para nós estarmos ali, sendo torturados, sendo ali maltratados, mas o Senhor tomou o nosso lugar. E o Senhor levou sobre si toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus caiu sobre os Seus ombros, Jesus. E hoje nós podemos experimentar o amor de Deus. Nós podemos experimentar a bondade de Deus. Muito obrigado, Jesus, por ter aberto esse caminho para nós. E nós sabemos que o Senhor está vivo, o Senhor está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E nós sabemos e temos convicção que o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus cumprirá todos os seus planos de salvação, e nós, ainda que precisamos passar pela morte, nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados e seremos arrebatados. Nós seremos levados para Ti, Senhor, e nós estaremos na glória contigo, vendo face a face, experimentando de toda a perfeição, de tudo que é bom. Não haverá mais choro, não haverá mais guerras, não haverá nada de mal, somente o Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter essa certeza, Senhor. Ó Deus, e ajuda, Senhor, o coração de cada um que está aqui, Senhor, a ser esses cristãos, Senhor, que estão certos, que estão convictos naquilo que creem, Senhor. Não cristãos que são levados pelo vento, pelas notícias, como folhas no vento, Senhor, mas que são cristãos firmados na rocha, que sabem de onde vem a sua salvação. Senhor, ó Pai, levanta, Senhor, cada um que está aqui hoje, ouvindo esta palavra, como homem, como mulher, Senhor, de Deus, mulheres e homens de Deus que buscam a santidade, Senhor, que buscam santidade porque Te amam, que querem, Senhor, resplandecer, Senhor, o Teu caráter aqui na terra, porque Te amam e querem que pessoas encontrem ao Senhor também, encontrem salvação através de suas vidas, através da pregação de suas vidas, através das suas decisões, das suas palavras, de tudo o que fazem, Senhor. Ó Pai, libera sobre nós, Senhor, este coração, Senhor, que Te ama verdadeiramente, Senhor. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a ser cristãos, Senhor, maduros, Pai, que, ó Deus, se esforçam, Pai, para fazer a Tua vontade por amor à Tua obra, Senhor, por amor, Senhor, à Tua fidelidade, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Ó Deus, que os nossos familiares vejam isso em nossos corações, que os nossos filhos vejam isso, a nossa fé inabalável, Senhor, que os nossos parentes, os nossos próximos, os nossos amigos, nossos irmãos vejam nosso coração com uma fé inabalável, Senhor. Ó Deus, a Sua igreja seja edificada, Senhor, com membros que tenham uma fé, Senhor, inabalável, Senhor, em Ti, Senhor. Levanta cada um desses Teus filhos, Senhor, para, ó Deus, serem cristãos, Senhor, de verdade. Cristãos, Senhor, neste mundo que iluminam, que trazem luz, Senhor, que trazem, Senhor, palavras, Senhor, ó Pai, que trazem vida, Senhor, que trazem esperança. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, nas nossas bocas, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Ó Deus, Pai, nos tira, Senhor, ó Deus, do mundo, Senhor. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele, Senhor.
Ó Deus, nós queremos, Senhor, ser diferentes onde nós passarmos, Senhor, por aí, Pai. Ó Deus, nós queremos ser assim como o Senhor, resplandecer, Senhor, a Ti, Jesus. Ó Deus, nós te pedimos aqui, Pai, e te agradecemos, porque nós já temos tudo o que nós precisamos, Pai, para poder nos deleitar em Ti, Pai. Nos ajuda simplesmente a entender isso, Senhor, e agir com esse coração, Senhor, dedicado à Sua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.